Muitas vezes a gente olha, né, nos tempos atuais e gosta de pegar as histórias antigas da Bíblia. Então, hoje eu vou falar num negócio que todo mundo já ouviu. E eu pus assim, só por curiosidade, eu pus no Google, né, para ver sobre o tema. Mano do céu, tem um monte de estudo sobre isso e é muito legal. Mas só que, como eu gosto de estudar a palavra de Deus, porque sempre se renova cada dia, sempre você aprende um negócio diferente, eu vou falar da arca, tá? E uma vez eu estava falando de Jesus para um rapaz e ele falou assim: eu acho a Bíblia muito joia, muito legal para contar história para criança. A história do barco com os bichinhos, que história bonita. Eu falei, é uma história bonita, o barco, os bichinhos, a chuva, o arco-íris, a pombinha. Ai, que linda a história para contar para criança. Filho, não é isso. Não é isso. A história da arca é um troço muito louco. Eu tentei separar aqui 2 emblemas e eu vou ver se eu consigo postar depois, tá? Mas então nós vamos falar sobre a arca. Se você entrar no Google, você vai ver lições da arca, 10 lições, 500 lições. Eu vou falar só 5, tá? Que são umas coisas assim muito legais que a gente vê com a história da arca. Então, vamos resumir a história, tá? É descrita lá em Gênesis, né? O que aconteceu? Noé tinha 3 filhos e ele era temente a Deus, ok? Temente a Deus não é que ele tinha medo de Deus, é que ele honrava e respeitava Deus, certo? Nunca tinha chovido na terra. Antes do dilúvio, o que acontecia? Tinha uma nuvem, tipo, como sereno, sabe? Que descia todos os dias e regava a terra. Nunca havia tido chuva. As pessoas viviam pra caramba, porque não tinha o ataque do raio UVA e UVB, porque essa nuvem protegia dos raios nocivos do sol. Tá? Então foi assim que Deus criou o mundo, no primeiro momento, legalzinho, né? E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta que muitas vezes eu já vi questionamentos, tá? Não é para você responder, você pensa. O texto diz o seguinte, que Deus se arrependeu. Aí você me diz, mas Deus se arrepende? Muita gente questiona, fala que é erro de tradução, porque em vários textos da Bíblia diz que Deus se arrependeu. Ué, mas se Deus é onisciente, por que ele se arrepende? Aqui vai a resposta. O que acontece? Deus é onisciente, Deus é o dono de todas as coisas, mas ele deu ao homem o livre-arbítrio. O homem pode tomar a atitude que quiser. Então, o que acontece? Olha o que diz o texto, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5 a 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Alguém vê alguma semelhança com os dias de hoje, né? Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Imagina a situação que Deus se arrependeu de ter criado o homem, tá? E isso lhe pesou no coração de Deus, tá? Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Ai, mas Deus não se arrepende, aqui está dizendo que ele se arrependeu. E uma vez, para contestar esse texto, uma pessoa falou para mim assim, mas Deus não muda. Então, vamos ver lá em Malaquias. Malaquias 3,6 diz o seguinte, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Qual é a diferença entre a pessoa mudar e a pessoa se arrepender? Deus não muda na sua essência. Deus é criador, Deus é soberano, Deus é amor, Deus cuida dos seus, ok? Isso ele não muda. A sua característica ele não muda. Mas, de acordo com o livre-arbítrio que o homem tem, o homem toma alguns outros caminhos e Deus se arrepende. Nós vemos lá, tem a história de um rei que Deus falou que ele ia morrer e ele chorou amargamente e clamou. O profeta foi lá e falou, Deus falou que você vai morrer. E aí o que acontece? Ele chorou, clamou, pediu na cama lá e Deus falou para o profeta, volta. O profeta nem tinha saído da área lá do palácio, e Deus falou, volta para ele e fala que eu estou dando mais 15 anos, tá? Então, o que acontece? De acordo, se Deus não mudasse a sua sentença, se Deus não, nós não teríamos o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio, Deus nos criou para sermos santos, sermos salvos, mas ele deu o livre-arbítrio, então a gente pisa na bola. E a maldade do homem estava tão grande que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Só que aí, o que acontece? Aí ele se arrependeu, o que ele falou? Chegou para Noé e falou assim, gente, nunca tinha chovido na terra, tá?
O povo não sabia que era chuva. Vai cair chuva e vai encher a terra. Então, uma das coisas que eu quero falar para vocês, que Deus deu uma ordem para Noé, para fazer um barco, deu as dimensões. Aliás, tem aqui, eu quero ir ver, porque tem aqui na Geórgia uma cidade que eles reconstruíram a arca nos tamanhos originais. É muito legal, morro de vontade de ir lá ver, mas os 2 antissociais da minha casa não se animam porque é longe. Eu ainda vou convencer eles e vou tirar foto e postar para vocês, tá? Que é a arca nas dimensões que a Bíblia descreve, né? Mas aí Deus falou para Noé: constrói uma arca e nessa arca você vai, porque vai chover. Nunca tinha chovido. E Noé obedeceu uma ordem absurda de Deus. Por que Noé obedeceu uma ordem absurda? Porque Noé conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus, então ele sabia que Deus não estava de brincadeira, que se Deus falou, alguma coisa ia acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: hoje, dia 17 de janeiro de 2021, existe alguma ordem de Deus que você leu na palavra? Não é que algum profeta veio falar para você, não. Na palavra, existe alguma ordem que aos olhos humanos parece absurda? Ora e pede discernimento do Senhor, porque se Deus te dá uma ordem absurda, é absurda aos seus olhos. Muito provavelmente ele está querendo fazer uma maravilha sobrenatural através da sua vida, tá? Para atingir as pessoas ou até mesmo para atingir você mesmo, tá? Então, o que acontece? Deus mandou uma coisa louca: faça um barcão. E ele fez. E agora, a primeira lição que eu acho mais impactante disso aqui é o seguinte: nesse momento, lá em Gênesis 7:13, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que era o nome dos 3, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Gente, o Noé foi o maior pregador da história, sabia? Ah, mas por quê? Porque o povo morreu. Ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. E eu vou falar uma coisa para vocês: quantas vezes nós estamos lutando, e existem pessoas da nossa família que nós não conseguimos alcançar. Veja bem, não estou criticando, não. Eu tenho um irmão que tá? E parece que tem um sobrinho que está indo para outro caminho também. Então, o que acontece? Isso é uma dor na gente. Então, é assim, todas nós temos algum parente que você gostaria de estar dentro da arca e a gente não consegue botar dentro da arca. Então, é assim, é desmérito seu? Não. É o livre-arbítrio dele, a opção dele, mas isso não tira a dor do nosso coração, tá? Então, Noé, enquanto nós falamos que o maior pregador, porque foi o apóstolo Paulo, porque foi o Billy Graham, porque foi, sei lá, quem você quer falar? O maior pregador foi o Noé, porque ele conseguiu colocar os 3 filhos e, pior, as 3 noras. Entendeu? Quantos dos nossos, eu não tenho genro, né? Mas quantos dos nossos aderentes, que tem os parentes e os aderentes, né? Tem os nossos aderentes estão sendo impactados com a nossa fé. Tá? Quantos nós estamos conseguindo alcançar? Então, isso é uma lição maravilhosa da vida de Noé. Então, para você ver que ele foi um cara muito especial, Deus escolheu ele de uma forma muito querida para salvar, porque ele era um cara especial, ele conseguiu, ele tinha influência sobre toda a sua família, tá? Então, por isso que Deus o escolheu. Então, o que acontece? Deus falou: eu vou derramar água e vou matar todo mundo. Pega a arca, entra todo mundo lá, né? Você põe os animaizinhos, vocês sabem a história dos animaizinhos. Mas lá, Gênesis 6:17, ele disse: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego. Gente, é todo ser que respira, tá? Debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Gente, isso é uma sentença, é um negócio muito grave. E Deus poupou Noé. Por quê? No Gênesis 7:1, disse o Senhor Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta nação, tá? Deus sempre livra o justo. Nós já estudamos já uns domingos aí que Deus pode nos livrar dentro da fornalha,
Você pode ir para a fornalha, mas se você estiver com Deus, não vai te acontecer nada. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Os leões pulavam e já comeram o pessoal que estava indo jogar Daniel lá, e Daniel saiu intacto. Os leões estavam dormindo, fizeram jejum, né? Então, se Deus não te livrar de uma situação, creia que ele vai te livrar na situação. E aqui o que aconteceu? Deus pegou porque viu que ele era, que Noé era digno, que Noé era correto, que ele era justo. Então, ele falou, eu vou salvar. Olha que barato. Então, a segunda pergunta que eu quero deixar conosco hoje. Você hoje, tá? Primeira pergunta é o quê, né? Se você está conseguindo colocar a sua família toda, conseguindo contagiar toda a sua família, tá? A segunda pergunta, Deus consegue olhar para você e dizer que você está sendo justo no meio dessa geração? Vamos colocar a nossa geração hoje. Você consegue se permanecer justo? Ah, mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sobre a terra. Ok, mas nós somos justificados, nós já passamos dessa aula, tá? Vocês estão sabendo isso aí. Então, o que acontece? Aí entrou toda a família, entrou todos os animaizinhos, e aí Deus fechou a porta por fora. Sabe por quê? Ele conhecia o coração de Noé, e ele sabia que quando começasse a chuva e o povo começasse a bater na porta para entrar, Noé ia abrir a porta, porque Noé tinha um coração bom. No entanto, era Deus que estava, essa sentença era Deus que estava fazendo. Então, Deus fechou a porta por fora. E aí, o que acontece? Alguém aqui já teve gato? Levanta a mão assim, quem já teve gato? Ok. Você já sentiu o cheiro de cocô de gato? É de lascar, né? Imagina gato, leão, leopardo, todos os felinos fazendo xixi e cocô dentro da arca. Imagine o cheiro que era a arca. Imagine, a Bíblia diz que Deus deve ter dado uns dormonídeos assim para os bichos dormir, né? Para não ficar brigando, mas eles estavam todos vivos, porque Noé alimentava eles, tá? Então, eles estavam vivos. E não tinha, eles ficaram a chuva, só de chuva, tá? Foram 40 dias, mas só que até baixar essa água foi tempo pra caramba. Eles ficaram trancados. Você já tentou? Você sabe esses programinha de reality show que fica o pessoal confinado, né? A Fazenda, qual que é? O Big Brother, põe todo mundo trancado dentro de um quarto. Quanto tempo leva para começar a rolar briga? Rapidinho, porque você ficar confinado acaba estressando. Imagine as noras com a sogra e um monte de bicho trancado dentro da arca. Ô, Sayonara, eu pus esse batom em homenagem a você, viu? Pra você não falar. Ai, nossa. Não, o intervalo. Bom, voltando. Imagina a bagunça que devia estar dentro da arca. Imagine os momentos que as pessoas se estressavam lá. Então, muitas vezes, você está no convívio da sua família, você está no convívio da sua igreja, no convívio do seu trabalho, e há coisas ruins. Mas entenda uma coisa, se foi Deus que te colocou lá, dentro da arca, por pior que seja, lá fora tem o dilúvio. Então, quer dizer o quê? Por pior que seja o lugar que você está, se você tem certeza que foi o Senhor que colocou lá, saiba que lá fora está pior. Então, é muito fácil eu me juntar com a Cássia e começar a meter o pau na Cleide, que é minha irmã na igreja, porque ela faz umas coisas que eu não concordo, né? Como diz o marido da Ana, nós somos uma igreja, então é o seguinte, aí eu fico de mimimi, porque a Adinair não me cumprimentou hoje, então eu não vou falar com ela uma semana. Ai, porque a Márcia usa saia cor-de-rosa, eu não gosto de saia cor-de-rosa. E começa esses mimimi dentro da igreja, aí eu vou trocar de igreja. Como é que é? Acabou meu tempo aqui, gente, vamos crescer. Vamos crescer. Tá? Então, acabou meu tempo. Eu acho absurdo essa história. Acabou seu tempo escambau. Foi Deus que colocou você lá. Então é o seguinte: se tá ruim lá, gente, fora é o dilúvio. O que você prefere? Hello? Acabou a unção da igreja. Não é? Então, o que acontece? Você tá dentro da igreja e a igreja tá ruim. Aí você pega e sai, você vai pro pior. Hello? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um hospital, é um lugar onde as pessoas imperfeitas estão tentando melhorar. A diferença é que eles não estão conseguindo muito fácil. Igreja dos fáceis comprimidos. Tem os que são mais difíceis, mas é isso aí, tá? Então,
Terceira lição aqui. Então, a primeira, só lembrando, parece que eu estou falando com criança, né? Mas é que o assunto é legal. A primeira é o seguinte: quem da sua família você está conseguindo contagiar com o evangelho, tá? Quem você está conseguindo influenciar da sua família? A segunda, qual é a ordem louca, absurda, humanamente absurda aos olhos humanos, que Deus está falando para você e você está titubeando, tá? E a terceira, dentro da arca pode estar ruim, cada animal tem o seu cheiro, mas lá fora é o dilúvio, né? Então, o que, que a gente vai pensar? Ah, mas ó, no mundo a gente está tudo ferrado, porque a situação está terrível, então... Aí vem a última coisa que eu vou falar. Tem um monte de lição. Entra lá no Google, você vai achar um monte, mas essas são que eu achei assim, bem pontuais para o nosso momento. Não se preocupe com a tempestade, porque quando Deus está com você, sempre vai haver um arco-íris te esperando. Amém. Sabe o que é o arco-íris? Então vamos lá. E aí, acabou a chuva e a arca ficou ainda flutuando, flutuando, morreu todo mundo. Existem agora, eu sempre faço um parênteses, né? Para sair para o estudioso da coisa. Então, o que acontece? Há pessoas que dizem que o dilúvio foi parcial, foi numa parte do mundo. E há pessoas, assim, esse grupo, eu, a qual me pertenço, acha que foi universal. Sabe por quê? Encontraram fósseis de peixe em topos de montanha. Tá? Encontraram. Então, isso é uma prova de que foi universal, tá? Isso foi uma conversa. Vocês já ouviram falar do Kizar, aquele Kizar que era o pai da Anastácia, aquele lá, esqueci o nome dele. Que é o Rasputin, que era aquele bruxo feiticeiro lá que andava atrás dele. O que acontece? O Kizar, ele era muito ligado com isso. E na época que foi toda aquela sentença em cima dele, foi a época que ele tinha mandado exércitos, numa época que baixou a neve lá na região que ele estava e apareceu a ponta da arca congelada. A arca está lá, tem fotografias da arca conservada no gelo e quando uma época do ano derrete tá a pontinha da arca lá, para você saber que isso é verdade, aconteceu, tá bom? Bom, aí acabou tudo isso, todo mundo sabe, quem não sabe vai procurar lá em Gênesis, né? Começa no Gênesis 6, a história do dilúvio. É muito legal você ler de novo, mesmo que você conheça, leia de novo, porque com certeza você vai descobrir alguma coisa que você não sabia, tá? E aí o que acontece? Noé queria saber se já tinha baixado, então ele abria a janela, mandava uma pombinha, e um belo dia a pombinha veio com um ramo de oliveira, e aí ele viu que a água tinha baixado. Deus abriu a porta da arca. Quem vai tirar você, vai poupar você dentro da tempestade e abrir a porta para você sair é Deus. Quem é a nossa porta, tá? Do mundo que nós estamos para o mundo da salvação? Quem é? É Jesus. Sempre há uma porta, sempre vai ser figurado a liberdade através de uma porta, tá? Abriu a porta e Deus chegou para Noé e falou assim: eu nunca mais vou acabar com o mundo em chuva. E aí apareceu no céu o quê? O arco-íris, que é o arco da aliança, que hoje nós sabemos que é sobre o prisma de luz no tempo úmido, a luz se divide, tá? Ok, isso é muito bonito a ciência explicando, mas toda vez que termina uma tempestade, você olha e você vê o arco-íris, que é Deus falando para você: nunca mais eu vou acabar com o mundo com dilúvio. E isso, por que tem o pacto? Isso é a aliança que Deus fez com o povo, porque nós vamos voltar ao versículo 1 lá. Porque eu, Senhor, não mudo. Se Deus fala, pode acontecer o que for. Gênesis aconteceu lá, naquele ano. Hoje nós estamos em 2021 e ainda depois de uma tempestade aparece o arco-íris, tá? E aí, vamos falar um pouquinho do arco-íris. O arco-íris está sendo usado ultimamente com um certo grupo da nossa sociedade, certo? Eu vou tentar. Vocês já viram? Acho que eu não vou conseguir colocar aqui. Minha experiência cibernética não dá para isso. Mas no começo,
Você lembra que o símbolo do arco-íris era o arco-íris para metade, a comunidade LGBT, certo? Lembra que é o quadradinho assim, com o arco-íris pela metade. E eu nunca achei o sinônimo disso. Eu falava, como é que eu não posso usar arco-íris mais? Porque arco-íris agora foi Deus que fez e não sei o quê. Aí eu comecei a estudar o arco-íris pela metade, quer dizer o quê? Estou quebrando o pacto com Deus, que a primeira aliança que Deus fez com o homem foi o arco-íris. Então, é o arco-íris pela metade. Vocês podem ver, todo o emblema do LGBT que aparece o arco-íris, ele é pela metade. Era assim antes, tá? Então, quando você vê o quadradinho, assim, você vê até no Facebook, né? O quadradinho com o arco-íris pela metade quer dizer a aliança, eu estou quebrando essa aliança, porque isso para mim não me importa, tá? Então, por isso, nós não vamos usar o arco-íris? Vamos. E aí começou o povo do arco-íris, né? Os cristãos, os crentes, realmente, que estão nem aí, você pode usar o que você quiser, mas esse é um símbolo que o Senhor fez uma aliança. E aí agora tem um outro, podem observar, que é o arco-íris inteiro com duas nuvenzinhas iguais. Tá? Então, isso quer dizer também, é também um símbolo do LGBT, as duas nuvens iguais e o arco-íris ser inteiro, tá? E isso quer dizer o quê? Então, eu não vou usar arco-íris? Claro que eu vou. O diabo é especialista em roubar. O diabo não cria nada, né? Ele rouba e distorce as coisas de Deus. Então, vou deixar ele no canto dele, que eu não estou preocupada com ele, não vou ficar enchendo a bola dele, tá? O meu negócio é Deus, entendeu? Então, cada vez que acaba uma chuva e eu vou ver o arco-íris, eu me lembro, até hoje, em 2021, Deus se lembrou da Kátia, porque a Kátia está aqui e está vendo o pacto que Deus fez comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus muda de ideia? Ele pode mudar de acordo com o seu comportamento devido ao seu livre-arbítrio. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Deus não está brincando de videogame com a sua vida. Ele te deu livre-arbítrio, você pode escolher o que você vai fazer. E Deus se arrependeu, para quem está chegando agora, vem lá no começo, depois você assiste o vídeo, que o que aconteceu? Deus se arrependeu por causa da maldade do coração do homem. Ah, mas Deus não se arrepende. Ele se arrependeu porque o homem fez coisa errada, mas ele não muda. Na sua essência, ele não muda. Tanto que ele arrumou o plano B e salvou a humanidade. E aí, o que ele falou para Noé e para os filhos? E para as noras? Ó, ficou todo mundo lá. Eu acho que na hora que abriu a porta, cada um foi para um canto, né? Sabe, meu momento de privacidade, né? Eu acho que precisava, para não bater e brigar, né? Mas aí o que ele falou? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso é o argumento que a gente vê os irmãozinhos tendo 20 filhos, né? Ai, que Deus mandou encher a terra. Gente, você falou para Noé. Por isso que eu falo, quando você for estudar a Bíblia, tem que ver o texto, para quem foi dito em que circunstância. O mundo estava vazio, precisava encher a terra. Agora, gente, já tá bom, já tem gente para caramba. Nós temos até aí um pessoal dizendo que 2/3 da humanidade tem que ser eliminado do planeta. Então, já tem gente demais. Nada de ter mais 500 filhos, tá bom? Já está sendo, o corona já está aí. Já está aí, pois é. Aí o que acontece? Então vamos lembrar que o pacto que Deus fez conosco é a aliança, foi a aliança perpétua de que ele ia nos salvar. Através do pacto, então nós podemos ver Jesus Cristo. Por que nós usamos a nossa Bíblia canônica? Porque Jesus Cristo é mostrado em todas as histórias da Bíblia. Todos os fatos você vê que canalizam, é tudo coerente, tá? Basta você clicar e começar a prestar atenção. Então, o que acontece? Eu vou ler o texto, é Gênesis 9, de 11 a 15. Olha que coisa linda que Deus falou para Noé. E aí você troque o nome. Imagine que é Deus falando para você agora. Então, imagine que é Deus falando no seu coração agora. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e entre todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus é fiel nos seus propósitos. Quando ele não muda, porque quando ele promete, ele cumpre.
tá? E isso não tem nada a ver dele ser um único, dele mudar de ideia. Ele mudou de ideia não de acordo com o princípio dele, foi de acordo com o meu comportamento, tá? Então, o que que acontece? Ele tem nós temos essa aliança e esse símbolo. Então, a última pergunta para vocês é o seguinte, tem duas ainda. A última é o quê? Qual é a tempestade que você está passando agora, né? Sayonara teve um momento difícil essa semana, e saiba, Sayonara, que nós estamos com você, nós estamos orando pela irmã da Márcia, nós oramos na vida da Cássia, e agora na história dos amigos dela, nós oramos pela família da Cleide, pela família da Dina, pela família da Tereza. Eu sei que vocês estão orando por mim, pela minha vida, pela minha família. Então, o que que acontece? Nós temos as nossas tempestades. Nós temos as nossas tempestades, mas quando começar a tempestade, imagina que você está numa tempestade, tá? Imagina que sempre vai ter um arco-íris esperando você. Deus cuida do justo, Deus vai cuidar de você e Deus vai te dar sim proveitoso. Ai, mas o Apocalipse vai acabar, a besta, não sei quem, não sei quem. Só aquecendo, gente, o estudo do Apocalipse tá ficando bom, hein? Mas aí, o que que acontece? Vai acontecer coisas, ok, já está acontecendo. Relaxa, porque sempre tem um arco-íris, Deus sempre vai honrar o justo. Deus falou para Noé, quer ver? Perdi o versículo aqui que ele falou, porque você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Mesmo no meio da tempestade, se você permanecer justo, Deus vai te poupar. Deus vai te poupar. Então, não importa a tempestade que você tiver, sempre vai ter um arco-íris te esperando no final. E isso é o que consola o nosso coração. Nós somos a igreja é a noiva de Cristo, não é o povo. Nós somos a noiva, e a noiva está se preparando, tá? A Bíblia usa muito esse exemplo, né, da noiva que vai se reencontrar com o noivo. Quem é o noivo? É Cristo que está chegando, ele vai se reencontrar com a igreja. Então, você está preparado para esse momento? Sabe? Ou você está chorando porque dentro da arca tá ruim, né? Porque os bichos estão fedendo, estão falando, estão chiando, tem não sei o quê. Lá fora é o dilúvio. Aonde você está? Se foi Deus que te colocou, saiba que lá fora está pior. Que você, por pior que seja a sua situação, você está protegido nos braços do Senhor, tá? Então, pode acontecer o que for, descanse o seu coração e tenha paz. Jesus fala, minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então, é essa paz que tem que exceder todo entendimento, tá? No mundo a gente tem problema, a Bíblia fala que você tem que entregar os seus problemas para o Senhor, orar e entregar de uma forma a ter certeza que é Ele que vai cuidar, e Ele vai te dar a paz. E é essa paz que nós temos que ter mesmo no meio do dilúvio. Amém? Amém.